igreja. Cada vez que a gente é convidado a vir dar uma saudação para a igreja, o inimigo ele trabalha muito na vida da gente. E essa foi uma semana bem difícil. Porque a gente quer uma palavra, né? Enfim, Deus ele me deu uma palavra e está em Isaías. Eu convido os irmãos a abrir Isaías 1, versículo diz assim, versículo 3: o boi reconhece o seu dono e o jumento reconhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe e o meu povo nada compreende. Então Deus foi trabalhando, né? E nós, foi uma coisa que eu sei que todo mundo teve lutas essa semana, e Deus teve que me ensinar também a lidar com perdas, né? E a gente perde um ônibus, perde um horário, né? De amigos perderem coisas, de amigos ganharem coisas, né, Joana? E, enfim, às vezes a gente perde alguma coisa assim que não é da gente, a gente tem que ensinar os outros a lidar com essas perdas, né? E a Carolina perdeu o cachorrinho dela e foi bem difícil, assim, porque eles tinham amado. Foi 20 anos ela pedindo um cachorro, né? E a gente deixou ela ter. E o que Deus disse pra mim? Que eu preciso aprender a conhecer o meu Deus. Né? Ele tira, nada é nosso, né? E eu tive que conversar com uma parente nossa que perdeu um filho e dizer pra uma mãe que já tinha perdido um outro, né, bebê, que Deus tinha levado aquele filho dela a escutar aquela dor. E Deus ministrou que nós precisamos aprender que Deus ele pode fazer infinitamente mais por nós. Mas nós precisamos conhecer esse Deus. E hoje, quando o João falou ali na oração, ele falou o seguinte, que Jesus não resolveu vir da terra com seus anos e morrer. E foi isso que Deus falou no vídeo comigo. Foi muita dor que Jesus veio aqui. E nós não levamos todas as coisas a Deus. E lá no Salmo 56, deixa eu ver aqui, no Salmo 56, no versículo 13, ele diz assim: quando estiver com medo, confiarei em ti. Então, onde está a nossa confiança, né? Quando as notícias chegam, muitas vezes a gente tem que olhar para Deus, respirar, e ele não diz que a gente não tem que chorar e depositar a nossa confiança e esperar nele, né? Então foi uma alegria muito grande, muito triste quando o pastor deu a notícia lá no grupo, né, da perda deles, e uma alegria muito grande quando a Jana, né, no mesmo momento ele disse que o Emanuel ouvia, né? E daí eu falei para a Carolina, a menina estava desesperada, imagina, a guia arrebentou, o cachorro foi para a rua, quase que o motoqueiro morre atropelado também, né, porque era um acidente. E a gente tem que lidar com isso, com essas situações, e em todo momento Deus vai nos usar. Mas onde está a nossa confiança? Quem é o nosso Deus? Eu estava lá na fila da INSS essa semana e testemunhando lá com o rapaz, e daí quando ele levantou, eu estranhei, aquele moço me chamou assim, ele disse, você pode vir aqui um pouquinho? Eu disse, o que ele está querendo comigo, né? Mas eu levantei e fui lá, ele disse, moça, você é da igreja? Eu disse para ele, sim, eu sou da igreja. Aonde é a tua igreja? Eu expliquei para ele onde era a minha igreja, porque a nossa igreja, assim, a gente não tem que falar de placa. Mas eu não lembro o que eu falei para aquele rapaz. Daí ele disse para mim, você disse que o que estava acontecendo aqui contigo era uma bênção que você tinha recebido de Deus. Eu disse, é verdade, eu falei isso. Então nós, em todo o tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias, né? É aquele choro, é aquela alegria, e as coisas vão acontecendo, e Deus vai nos usando a lidar com as alegrias, a lidar com as perdas. E Jesus, ele não veio para cá e decidiu morrer. Ele teve as aflições dele. Lá no Getsemane ele disse, Pai, né, se puderes, afasta de mim esse cálice. Mas a confiança dele, o medo dele, ele levou para o Pai. E nós temos que aprender isso. As nossas alegrias, os nossos medos, eles têm que estar no altar do Senhor, né? Em todo tempo, em todo lugar. E às vezes a gente não faz isso. Então, ele pode nos livrar, nos guardar, nos proteger, nos cuidar. Ele pode fazer isso, mas nós precisamos saber recorrer a esse Pai que nos livra, nos guarda, nos protege, né? E Deus não tirou a cruz de Cristo, mas Ele tirou o medo de Cristo. E quando Deus nos tira o medo, Ele nos torna o leão de Judá. Qualquer um pode ser um leão, se estiver sem medo. Com certeza, quando um leão ruge, né, e ele parte pro bote, ele não está com medo. E outra coisa que hoje, né, eu orando
assim, dizendo, Senhor, é mesmo essa palavra, é essa direção, é esse versículo, lá está vindo do culto. Deus falou uma coisa assim, eu estava abrindo uma mensagem, diz: a Bíblia é o único livro que o autor está presente na leitura. Então, quando nós estivermos com medo, é nos pés do Senhor, do Pai. E a palavra, Ele vai estar junto. Não tem como livrar, né, da palavra. Então, não é simplesmente abrir a palavra e dizer, eu quero uma palavra tua, mas se o Espírito Santo estiver ali, com certeza o consolo também vai estar. Então, seja uma semana que o Senhor está voltando, a igreja agora começa a se agitar novamente. Hoje é um culto descer, vamos baixar a nossa cabeça. Vamos clamar ao Senhor. Qual é o medo que hoje a gente quer descer o Deus de ajudar? Vamos orar? Pai, eu quero louvar o Senhor grandemente. E tu sabe das minhas lutas, das minhas, Pai, mas também sabe das bênçãos que o Senhor, eu também sei das bênçãos que o Senhor derramou sobre a minha vida, dos livramentos na minha família. Pai, hoje, diante do Senhor, eu sei que cada um aqui veio buscar ouvir do Senhor uma palavra, uma bênção, um consolo, uma direção, Senhor. Então nos ensina, Senhor, a depositar a nossa confiança, a nossa vida, os nossos medos. E nós sabemos, Pai, que onde há pecado, o Senhor não habita, Senhor. Então hoje, Senhor, que nós possamos até a hora da ceia, que o Senhor esteja nos tratando, Senhor, nos ensinando ajustando aquilo que nós precisamos ajustar com o Senhor, com os irmãos, Pai. A gente leva muito a sério. Aqui na igreja a gente leva muito a sério, Senhor, o culto de ceia, Senhor, a questão do pecado, Pai. E nós queremos que o Senhor habite nesse corpo, que nós andemos em unidade. Esse ano é um ano que a gente vai trabalhar muita unidade, Pai. Abençoa grandemente, Senhor, as tarefas que se iniciam essa semana, a volta do pastor Enéas, da Priscila, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, que cada um esteja se posicionando, Senhor. Louvado seja o Senhor pela obra que o Senhor está fazendo aqui, Senhor. A gente tem visto um milagre diário, Senhor, do crescimento espiritual, Pai. Sustenta os nossos membros, Senhor, e nos ensina, Pai, nessa semana, a depositar toda a nossa confiança, todos os nossos medos, todas as nossas questões diante do Senhor, e depender de ouvir a voz do Senhor para seguir em frente, Senhor. Nos abençoa, Senhor, que a Tua palavra seja viva e eficaz hoje, Senhor. Abençoa o nosso pregador, Senhor. Que o Senhor esteja à frente do louvor, Pai, porque nós viemos aqui para adorar o nome do Senhor. Ó, Pai, muito obrigado por tudo que Tu está fazendo na minha vida, na vida desta igreja, na vida dos nossos irmãos, Senhor. O Senhor tem tratado, Senhor, tem gente doente, tem a Soninha, tem a Dorca, Senhor, tem outros irmãos que eu talvez não lembro o nome, Senhor, mas esteja com as nossas mulheres que estão à frente dos nossos ministérios, ó Pai, levanta elas, levanta mais líderes, Senhor, para a nossa igreja, Senhor. Nós precisamos de uma igreja unida, forte, firme. A gente sabe que o carnaval está chegando, Senhor. Que o Senhor esteja nos preparando, Senhor, para mais uma vez ter que ver tudo o que acontece, Senhor, e estar cuidando dos nossos, Pai, diante do Senhor, Pai, nós colocamos tudo essa semana, esse culto. Louvado seja o Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, igreja. Graça e paz. Amém. Bênção é poder retornar e tiramos uns dias de férias, né? Férias da rotina, não férias de Deus, não férias daquilo que Deus colocou no nosso coração como discípulos dele. E por isso nós podemos adorar o seu nome. E sempre é bom nós podermos viver como igreja, estar mais perto dos irmãos uns dos outros, e por isso até quero agradecer, né, as orações que cada um pôde dispensar sobre a minha vida, a vida da Priscila, né? Acabamos infelizmente perdendo o nosso filho, mas nós confiamos na soberania de Deus. E algo tão profundo, né? A Sandra estava falando aqui, lá em Tessalonicenses, Paulo vai falar algo tão tremendo e profundo para as nossas vidas, que ele diz que com as consolações que nós recebemos das nossas dores, nós consolamos outros. E tudo que nós passamos nessa vida tem um aprendizado. Eu
disse aqui na roda, Martinho Lutero já dizia: nós conhecemos a Deus através de 3 coisas: a Bíblia, a oração e a dor. A dor tem um papel fundamental na vida cristã. Pode ter certeza que todo cristão que passa por dores, ele está aprendendo algo profundo de Deus. E é isso que a gente precisa trazer no nosso coração quando passamos por coisas que não estavam no programa, não estavam no plano. E por isso precisamos confiar no Senhor. Amém? E nesse cuidado, nesse amor que temos como igreja, e por isso agradecemos a vocês, a cada uma, as palavras, né, que dispensaram sobre as nossas vidas, porque somos igreja, somos parte uns dos outros. E nesse espírito de saber que somos corpo, eu quero que você se levante e cumprimente, abrace o seu irmão, dê uma palavra de bênção sobre ele. Você já cumprimentou, pode se assentar. Temos alguns avisos. Então, temos ainda mais um mês assim que você vai ver muitas cadeiras vazias ainda, mas estava falando aqui, eu estou lendo um livro que eu recebi do irmão Egon lá da convenção, Compre Cadeira. É bem interessante porque a visão desse pastor que escreveu esse livro foi justamente porque ele sempre tinha cadeiras vazias na sua igreja. Porque isso indicava que Deus queria, sempre havia espaço para trazer alguém para ser ministrado por Deus naquela igreja. Né? E hoje é uma igreja de 2.500 pessoas, membros, né? E é isso que queremos com o nosso coração. Não crescer numericamente, mas ter sempre espaço para que Deus ministre a mais alguém que pode se assentar aí nessas cadeiras. Amém? E aí voltamos às nossas atividades. Março é o mês em que a gente volta com tudo, né? Voltamos com as classes, os cursos, as programações dos juniores, adolescentes, dos jovens, se Deus permitir, e assim a gente vai fazendo com que a dinâmica do corpo de Cristo vá acontecendo conforme a vontade de Deus. E para isso, já quero deixar alguns avisos bem importantes aqui, ok? A partir de março, o nosso horário de culto muda, conforme foi decidido na Assembleia, na última. Nós passamos os nossos cultos fixos às 7h30, tá bom? Vai ser todos os cultos às 7h30, não muda mais no horário de verão, tá? A partir das 7h30, a partir do mês de março, ok? Então grave isso, nós vamos divulgar ainda, mas fique com esse horário, 7h30, os cultos de domingo, a partir de março. E em março também vamos ter um seminário, não vamos ter retiro como era de costume. Quem sabe em 2019 a gente vai fazer retiro, mas pela direção do Senhor a gente entendeu de fazer um seminário, né? Vai estar conosco então o pastor Silvano, dia 10 e 11 de março, o pastor Silvano da Igreja Batista Brasileira de Catuípe. Vai ser sábado de noite e domingo de noite às 7h30, ok? Guarda essa data e esteja participando, vai ser uma bênção, vai ser um momento onde a gente vai poder ouvir a palavra de Deus, de outro servo de Deus, conhecido dos irmãos, a respeito da unidade e daquilo que nós temos como propósito de igreja esse ano, aprender sobre preservar a unidade
perseverar nessa unidade que o Espírito Santo dispensa sobre as nossas vidas. Dia 18/3 começa então a classe bíblica que nós vamos iniciar. Vamos ter uma classe de novo, tá? Esse semestre. São 3 meses que a gente faz, na verdade, de EBD. Mas é bem importante para o teu crescimento espiritual. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer se aprofundar na palavra de Deus, faça a EBD. Sempre é a oportunidade que você vai ter de perguntar, de tirar dúvidas. Se não souber na hora, a gente traz a resposta no próximo domingo. Mas é sempre uma bênção a gente se aprofundar na palavra de Deus. E esse semestre a classe vai ser sobre seitas e heresias. Tem bastante coisa que a gente acredita e você acredita popularmente, e você vai perceber que são doutrinas de outras seitas e heresias, né? Por exemplo, o que acontece com a tua alma quando você morre? E muita gente tem dúvida. Fica num sono? Pois é, ficou num sono dormindo, esperando a volta de Jesus, o fim. Isso é a doutrina de outras seitas. Nós não cremos assim. Se você crê assim, reveja, né? Então venha fazer a EBD. A gente vai aprender coisas bem interessantes ali. Então tu tem que se inscrever, tá? Na secretaria, manda um WhatsApp, na hora que passar ali, só manda um WhatsApp ali para a Priscila e nós vamos anotar ali para você participar. Também, se você tem interesse em membrar na igreja, né? Se você já é batizado, você faz a classe de integração, ou por discipulado, a gente vai te explicar como fazer. Ou se você tem interesse em se batizar e você não é batizado nas águas ainda, por imersão, você deve ser batizado, e nós podemos fazer ou uma classe ou também por discipulado. Então se você tem interesse em membrar nessa igreja, se tornar membro, entre em contato com a secretaria ou com a diaconia, a Lisa, o Renato está ali, a Gelson, hoje eu acho que vai lembrar aqui, mas ou comigo mesmo, aí a gente explica melhor. Ok, irmãos? Chamar o Ministério de Louvor e quero só chamar os irmãos a atenção para uma coisa. A Gelson está lá acima, viu? Não esqueçam de que, como igreja, nós queremos sempre estar orando uns pelos outros. Então lembre-se de orar por aqueles que estão enfermos, como a Sandra colocou aqui, por aqueles que estão passando por provas, tribulações, por alguém que está necessitado de algum emprego, passando dificuldades financeiras. A igreja é um corpo que está interligado, somos membros uns dos outros, e a gente precisa cumprir a palavra de Deus que diz assim: não pensem naquilo que é só do interesse de vocês, mas do que é dos outros também. E assim que a gente vai cumprindo o chamado de Cristo sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Se coloque de pé e vamos adorar o Senhor com um cântico. Márcia trouxe uma saudação um tanto quanto emotiva, né? Engraçado que à tarde eu conversava com a Natália. A gente não vê muitos cristãos seguindo uma vida com Deus como se fosse uma fábula, como se fosse um sonho, aquele vislumbre que a gente tem que vai ser um mar de rosas. A gente não vê isso na palavra de Deus, mas a gente vê pessoas em meio às aflições com uma riqueza, com uma alegria que brota do Senhor. Que essa possa ser a nossa adoração essa noite. Deus não nos chamou para uma vida somente com promessas, somente com conquistas. Ele nos chamou para as aflições, porque nas aflições Ele quer nos moldar como seus filhos, e que nós possamos ter esse entendimento e aí compreender a grandeza da obra do Senhor, a diferença entre ser santo e o que nós somos hoje, e como Deus é grande a partir dessa diferença, que nós possamos entender
a santidade do nosso Deus. Que essa seja a nossa adoração, irmãos. Não uma adoração que se achega em um mundo de promessas, mas uma adoração que permite brotar de Deus esperança, alegria, que torna o nosso fardo um fardo leve. A esse Deus adoramos com esse coração, um coração humilde, rendido ao nosso Pai. Deus entregou ao seu Filho unigênito para que pudéssemos ter vida e vida abundância. A gente percebe que Deus entregou o seu Filho, mas em nós há uma ação por parte de Deus, mas nós o que temos entregue. Deus deu vida, alegria,
família, muitos irmãos vamos cantar agora. E que maravilha a transformação que Ele tem feito em nossas vidas. Que possamos nós amadurecer nesse sentido e desfrutar das suas bênçãos, mas que possamos amadurecer também em servir ao Senhor. Assim como Ele entregou o Seu Filho, nós possamos entregar o nosso dia, os nossos pensamentos, a nossa rotina, possa ter inserido nela uma vida de intimidade com o Senhor. E aí vamos descobrir aquela fonte que jorra com abundância para fora daqui, para aqueles que precisam de cura, de esperança, de milagre, de salvação. O que veio
Você, enquanto canta essa música, possa estar trazendo os dias entrando perto. Thank you.
oriente cuidando desse dinheiro. Que seja feito, Senhor, para cumprir os teus propósitos. Continue, Senhor, nos abençoando nesse culto e que nós possamos sentir mais profundamente a tua presença. Em nome de Jesus, amém. Não há nada igual.
faz perceber, ó Pai, como Tu és grande, Senhor, e quão pequeno nós somos, Pai, mas que não há melhor lugar do que esse, ó Pai, que entender o quão pequenos somos e nos depositarmos, ó Pai, debaixo das mãos do grande Eu Sou. Tu és o nosso Deus, meu Pai, queremos entender como Tu és, Te conhecer, ó Pai, e nos relacionarmos contigo, Senhor, mais intimamente, Pai. Por isso clamamos como igreja, Senhor, que o Senhor nos aproxime, Pai, também à luz da Sua presença, Pai amado. Quando lemos a Sua palavra em casa, que não seja uma leitura distante, ó Pai, mas rica em ministrações espirituais do Senhor, ó Pai. Que a Sua presença, ó Pai, nos quebrante, ó Pai, a fim de entendermos e desejarmos ir além do entendimento da Tua palavra, Pai amado. Cria homens, mulheres, servos maduros, Pai, que são apegados a Ti, Senhor. Não é porque eu vim falar somente, ó Pai, mas porque tem um relacionamento intenso contigo, meu Pai. Muito próximo e ajustado, Senhor. E aí as pessoas chegarão e desejarão esse Deus que transborda em nossas vidas, Pai. Porque não tem como não desejar, Pai, isso que passamos aqui, Pai. Não tem como desejar, Senhor, se depositar na Sua presença e Te contemplar, meu Deus amado. É como cantamos, Senhor, não há nada igual, ó Pai. E aquele, Senhor, que ainda não experimentou da Tua presença, do quebrantamento, ó Pai, de algo íntimo contigo, ó Pai, que o Senhor dê a conhecer, ó Pai, o quanto antes for possível, Pai, para que entendam a grandeza do Teu nome, Senhor. Na Sua glória, ó Pai, possa ser percebido também, Deus, todos os fatos descritos na Tua palavra. Oh Senhor, nós Te desejamos, Pai, porque o Senhor criou essa natureza em nós, Pai. Porque o Senhor depositou esse buraco em nossa alma, Senhor, que deseja tanto por Ti, Pai. E que sim possamos ser saciados disso, Pai. Oh Jesus, cria aqui, Senhor, uma comunhão nesse sentido, Pai, de caminhar em direção a Ti, Pai, e não de ficarmos nos justificando, ó Pai, tentando nos aceitar como seres humanos que erram. Nós não erramos, Pai, nós pecamos, Pai. Nós pecamos, Senhor. E foi por esse pecado que o Teu Filho veio e morreu na cruz por nossas vidas, Pai. É por isso que tomaremos ceia logo mais aqui, Senhor. Porque o Senhor planejou, não foi ao acaso, ó Pai. O Senhor decidiu vir dos céus e nos resgatar, porque havia um amor muito grande em Teu coração por nós, ó Pai. Tão intenso, ó Pai, que chega a ser o nosso maior amor por nós mesmos. O Teu amor é maior que isso, meu Pai. Muitas vezes pensamos em tirar as nossas próprias vidas, e o Senhor é quem vem com uma palavra de esperança, de quebrantamento, e renova as forças, ó Pai, e nos traz uma caminhada contigo, ó Pai. Oh Senhor, que como um povo Teu possamos experimentar isso, Pai. Não singularmente, ó Pai, mas como igreja, ó Pai. Como aquilo que o Senhor projetou lá, Senhor, nos Atos dos Apóstolos, Pai. Como aquilo que o Senhor lançou para que hoje chegássemos aqui, Senhor. Ainda buscando a Ti, meu Pai. Sim, Pai, reconhecemos como pecadores. Nós somos, Pai, não somos seres errantes. Nós pecamos porque fomos destituídos da Tua glória, ó Pai. Oh Senhor, oh meu Pai, mas nos dê, Senhor, um desejo ardente por santidade, meu Pai. Oh Jesus, nós Te agradecemos, Pai, por todo esse caminho de transformação, Senhor. Oh Jesus, vamos ao Teu nome, Senhor. Bem como é bom sentir a presença do Espírito Santo nos guiando, nos
mostrando o caminho, apontando o caminho. Não há nada mais doce do que a presença dele. Isso é algo que nós devemos aprender, que nós podemos escolher estar em qualquer lugar, mas não há melhor lugar do que a presença do Espírito Santo. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 4. Este ano, então, nós entendemos, por direção do Espírito, falarmos sobre a unidade de Deus, a unidade que esse Espírito Santo promove à sua igreja. A igreja que eu falo é a igreja mundial, a igreja de Jesus Cristo, sem placa, a que engloba todos os crentes em Jesus Cristo. Mas nós, como igreja local, entendemos para nós esse ano. Tem outras que estão estudando sobre fidelidade, outras que estão enfatizando e aprendendo sobre o sobrenatural de Deus, sobre a bênção de Deus, sei lá mais o que. Mas há tantos assuntos. Mas hoje Deus quis que nós passássemos esse ano aprendendo a andar como igreja, andar em unidade. E hoje nós vamos falar justamente isso, a unidade do Espírito Santo e a igreja. Qual que é essa ligação? O que o Espírito Santo tem a falar para nós a respeito da unidade, a unidade da igreja? Mas antes de nós lermos o texto, graças a Deus que nós estamos de volta. Confesso aos irmãos que é sempre, nós saímos de férias, mas o coração fica na igreja, não tem como. A gente ora, a gente continua lembrando dos irmãos, lembramos das necessidades que muitos passam, oramos por isso, oramos para que Deus mova, para que Deus continue a ministrar no teu coração enquanto você estava vindo aqui em janeiro e nós não estávamos. E assim foi um tempo onde eu lembro o quão é importante nós vivermos em unidade, vivermos como igreja. E esse é o princípio que Deus estabeleceu para o seu corpo, para o corpo de Cristo, aliás, para a igreja separada, o povo que Ele escolheu. A Bíblia em 1 Pedro vai falar raça eleita, povo escolhido. E é muito importante que nós andemos nessa unidade, Então eu pude ter o meu tempo para busca pessoal, em casa, li vários livros, li profundamente a Bíblia, estudei. Isso foi muito importante para o meu crescimento. Passamos, como antes a gente falou, por momentos de dores, de perdas, mas de doença, inclusive foi algumas semanas bem difíceis, mas o incrível disso é que algumas coisas ficam sem resposta mesmo, pelo menos por enquanto, a gente acaba entendendo só depois. E o incrível de tudo isso, do amor de Deus, é que apesar das coisas saírem fora do nosso plano, daquilo que nós planejávamos, do nosso controle, o amor dele é o único lugar que nós podemos encontrar descanso. Eu escutei muito uma música, Em Teus Braços é o meu descanso, e eu achava essa música assim, falava profundamente comigo, porque é algo muito importante que a gente entenda, que o amor dele está sobre nós, e é nele que a gente encontra descanso, mesmo que a gente esteja num vale, mesmo que a gente esteja na cova dos leões, na fornalha ardente, mesmo que a gente esteja sendo crucificado por amor a Cristo. É nesse amor que a gente encontra descanso. Amém, irmãos? Mas este ano, como igreja, nós precisamos aprender sobre a unidade do Espírito.
sobre como nós podemos preservar e perseverar em andar juntos, em ter o mesmo pensamento, sobre como isso pode ser natural para a igreja, viver em unidade, né? E por isso a gente vai ler esse texto que se encontra em Atos 4:32 até o capítulo 5, versículo 2. Ali vai dizer o seguinte, 32 até o 5, 2. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez oramos, Pai, pedindo a direção do Teu Santo Espírito, Pai. Aqui oramos cantando, dizendo que o Teu Santo Espírito, a Tua presença, Senhor, é melhor do que qualquer coisa. E mais uma vez pedimos que, através da Tua palavra, dessa ministração, o Senhor esteja ministrando aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração. E que hoje, por Tua graça e bondade, Senhor, sei que não sou digno, mas o Senhor escolheu para que eu estivesse ministrando essa palavra hoje aqui. Que ministre o Teu Santo Espírito ao coração de cada um conforme a Tua vontade. É assim que eu oro, Senhor, pedindo que cada um possa entender aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração, para a honra e glória do Teu nome e no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando nós entendemos que essa unidade ela não pode ser promovida por homens, a unidade ela não pode ser promovida por mim e por você. A unidade já existe, é o Espírito Santo quem faz. É Ele quem ministra a unidade dele. Ele mesmo é um com o Pai e com Cristo. Por isso a doutrina da Trindade, né? Deus é um que se manifesta em três pessoas: Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Ele é o agente, né, que nos ensina a andar em unidade, a unidade do Espírito. Quando a gente compreende isso, a gente conclui o seguinte: a obediência à voz do Espírito Santo, a obediência e a submissão a essa voz e ao que Ele está fazendo, faz com que a igreja ande em unidade. É isso que acontece. A obediência à voz do Espírito Santo faz com que a igreja ande nessa unidade. Quando nós não percebemos isso, quando nós tentamos por nós mesmos promover a unidade, nós vivemos cheios de argumentos humanos, tentando justificar o nosso ponto de vista de como uma igreja deve ser, de como eu queria que todos os crentes vivessem. E isso é importante nós compreendermos, que há um ponto de vista em cada um
dos irmãos. Assim como lá na igreja de Atos haviam pessoas diferentes. Sempre houve e sempre vai ter 7 bilhões de pessoas, e você não vai achar alguém que pense a mesma coisa que você em tudo. Não vai achar. Então sempre sai no meio da igreja alguns argumentos do tipo: eu acho que isso ia fazer a igreja crescer, eu acho que assim é melhor, eu acho que se nós colocássemos umas luzes piscantes aqui, uns estrobos, tocassem uns funk, que é da repreendida, por favor, a coisa ia fluir, a coisa ia melhorar, ia chamar mais gente, né? ia fazer com que a igreja ficasse conhecida. Não é isso. Eu acho que o estilo da igreja do fulano de tal é melhor, né? O estilo da pregação é melhor. Se tivesse coral, se tivesse teatro, se tivesse dança, quem sabe a coisa ia melhorar. E assim vai, cada um tem uma ideia, cada um tem um argumento próprio de como uma igreja deve ser. E nós temos esses argumentos e teorias, mas normalmente a gente demora para perceber o que o Espírito Santo está fazendo dentro da igreja. Dentro de uma igreja local, vamos não expandir tanto, mas trazer para perto, porque a missão da Terra Nova não é a missão, vamos dizer assim, a ênfase da missão lá da igreja, sei lá, do Paul Washer, do Paul Yanshu lá na China, na Coreia, não lembro agora onde é, mas não é a mesma. O Espírito Santo, ele nos traz algo para ministrar. É por isso que o pastor lá de não sei aonde, ele não pode pastorear essa igreja, não pode pastorear por internet, porque ele recebeu a visão de Deus, a voz de Deus, ele escutou do Espírito Santo para pastorear aquela igreja que ele pastoreia. Não é a mesma daqui. Pode abençoar nossas vidas? Pode, se Deus disser assim: olha, você vai aprender daquela maneira, dessa maneira, e você vai aplicar isso. A voz do Espírito Santo, ministrando ao coração da igreja local. E é isso que precisamos entender. Então, a gente tem que tirar um pouco dos nossos argumentos de como deve ser uma igreja, para a gente poder viver em unidade. A Bíblia nos ensina a estar prontos a quê? Quem lembra o versículo? Prontos a ouvir e tardios a falar. A Bíblia nos ensina a estar prontos a ouvir. E não há nada melhor e nada mais importante na sua vida do que aprender a ouvir o Espírito Santo. A voz do Espírito Santo na tua vida. Então, você já pensou se nós passássemos, né, muito mais tempo ouvindo a voz do Espírito, ao invés de ficar tagarelando sem parar, pedindo coisas para Deus? Ao invés de dizer para Deus o que Ele tem que fazer na minha vida. Se nós passássemos mais tempo ouvindo a voz do Espírito Santo, nós evitaríamos muitas coisas na nossa vida, porque nós iríamos de primeira no caminho certo, na vontade dEle, naquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Você já fez alguma oração dizendo: Senhor, o que o Senhor está fazendo? O que é que o Senhor está querendo realizar nessa igreja? Eu quero participar desse mover do Teu Santo Espírito. Quem já fez essa oração? Poucos, né? Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Me diz o que o Senhor está fazendo nesta igreja, porque eu quero participar.
Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu não quero dizer o que eu tenho que fazer. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. E é esse tipo, ou desse tipo de oração, que depende a unidade da igreja. É desse tipo de oração. Esse ano Deus começou a fazer algumas coisas diferentes aqui na igreja, né? Os irmãos bem sabem e participam disso. Então Deus quis me colocar como pastor dessa igreja. E agora Deus quer fazer outras coisas, quer continuar a obra dele aqui. E a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é se você deseja participar daquilo que Deus vai fazer daqui para frente. C.S. Lewis diz uma coisa bem interessante que C.S. Lewis, no filme As Crônicas de Nárnia, ele diz: chorar adianta por um tempo, mas não adianta sentar e ficar chorando, que isso adianta por um tempo. Tem uma hora que você tem que levantar e continuar, tocar o barco. E é esse tipo de coisa que a gente precisa perceber. E a minha oração tem sido, tenho orado na minha comunhão com Deus, na minha intimidade com Ele. Eu tenho dito: Deus, para onde o Teu Santo Espírito quer nos conduzir? Para onde? O que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, nessa igreja? O que o Senhor quer fazer? E o meu desejo é que você se junte comigo nessa oração. Que você avance comigo para a vontade de Deus. Para dizer para Ele, para Deus: Deus, o que o Senhor está fazendo? Qual é a minha parte nisso? Onde eu devo me colocar? Onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Senhor, eu estou aqui. Igual Isaías orou: eis-me aqui, Senhor. Use-me. Que eu e você entendamos juntos os propósitos de Deus para a Terra Nova. Essa tem sido a minha oração. Que você entenda aquilo que Deus está fazendo. E essas orações e atitudes, esse tipo de oração e de atitude, demonstram um desejo de participar daquilo que Deus está fazendo. E quando nós temos o desejo de entrar nesse mover de Deus, de conhecer o que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas, e ele fala de diversas formas, você sabe disso. Ele exige uma única coisa da igreja: obediência à voz do Espírito Santo. E é por isso que é tão importante você aprender a ouvir a voz do Espírito para tudo na vida, para entrar no mover de Deus, naquilo que Deus está fazendo, para participar disso que Ele quer fazer e vai fazer nessa igreja. Nós precisamos nos submeter à direção dEle, aquilo que Ele vai direcionar. Mudanças sempre acontecem, sempre. Em tudo, na tua vida, na minha vida, na vida de todo mundo, de todas as igrejas também, acontece. E aqui, se chegando mais perto do nosso texto, nós vemos que em um dia apenas, a igreja de Atos, a igreja primitiva, a primeira igreja, mudou radicalmente. Ela mudou radicalmente. De 120 pessoas que estavam orando, buscando a presença de Jesus, buscando a promessa do Antigo Testamento do derramar do Espírito Santo, de 120 pessoas, de repente, em uma pregação,
ali no Pentecostes, 3.000 pessoas se arrependem, creem em Cristo, são batizadas e entram para a igreja, fazem parte da igreja. 3.000 pessoas se convertem. Que salto, que mudança dentro de uma igreja local. Era a igreja lá em Jerusalém. E apesar de serem muitas pessoas, eles conseguiram viver tamanha unidade, tamanho concordar entre si no propósito de ser igreja, que lá em Atos 4, ele vai dizer que a Bíblia, né, vai dizer que o número de homens subiu para quase 5.000. 3.000, 5.000. Quase dobrou. E agora, quando a gente vai ler o nosso texto, o texto que a gente leu agora em Atos 4, 32, nós lemos que essas 5.000 pessoas, elas andavam com um coração e uma alma. Um coração e uma alma. Pense nisso. 5.000 pessoas. A vontade e o sentimento de uma multidão era o mesmo. Era o mesmo. A unidade que existia na primeira igreja do Novo Testamento influenciava todos os âmbitos da vida de um cristão. Todos os âmbitos. Existem alguns aspectos aqui nesse texto que eu poderia pregar semanas sobre, pregações diferentes dentro desse texto que a gente leu, de Atos 4, 32 até o 5:2. Mas hoje eu quero falar com os irmãos sobre esse mover do Espírito em direção à vontade de Deus para a unidade da igreja. É isso que eu quero enfatizar aqui. O texto vai falar de parte financeira, vai falar sobre mentira, vai falar sobre diversas coisas. Mas o texto agora que eu quero, e a ênfase que eu quero dar é sobre isso, sobre a unidade de um povo, nesse pequeno texto aqui. E o primeiro aspecto para a gente entender, para participar do mover de Deus, é o aspecto da abundante graça. Abundante graça. Nós lemos no versículo 33: com grande poder os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Está ali o texto. Em todos eles havia abundante graça. Existe um ensinamento bem importante aqui, para que nós entendamos sobre a graça, sobre essa palavra que está aqui. A palavra graça, charis ou charis, né? Charis, na Bíblia ela demonstra aquela oposição, o oposto de dívida, de obras, de lei em relação à salvação. Favor imerecido, é isso que significa. Mas ela significa esse oposto em relação de que eu não posso fazer nada para ser salvo. Deus me salva porque Ele me ama e por causa da fé e do arrependimento, ponto. Aí começa o processo da salvação. É a única coisa. Mas quando esse texto ele vai falar que havia muita graça neles, abundante graça, no povo, ele está falando que o povo tinha um senso, que a graça também significa isso, a palavra, um senso de gratidão abundante, um senso de gratidão enorme, imenso, que fazia com que eles se desprendessem até mesmo
dos bens materiais, das suas propriedades. Quando nós lemos o texto aqui, das terras que possuíam, havia tanta graça no coração deles, tanta gratidão, que se existisse a música Yehová lá, eles cantavam todo dia, porque havia muita graça no coração deles, a ponto de eles nem se importarem com os seus próprios bens. Era tamanha ou tanta gratidão no coração daquela igreja que eles amavam andar juntos, estar juntos. Não havia nada melhor do que compartilhar da presença um do outro. Não havia bênção maior do que abençoar outros. Não havia. Para a igreja, primeira igreja que existiu do Novo Testamento, não havia maior bênção do que abençoar os outros, mesmo que para isso eles tivessem que perder coisas deles. E eles faziam isso não para pagar alguma coisa, aquilo que a gente estava falando, não faziam porque eles tinham que fazer, de coração espontâneo, um só coração e uma só alma. Eles faziam isso. A primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Gratidão nos leva a atitudes de abençoar outros. A caris, a graça era tão grande no coração daquele povo, era tão abundante no coração daquela igreja, que eles explodiam de gratidão em atitudes. O que a gente precisa aprender aqui como igreja? Para que você participe daquilo que Deus está fazendo na sua igreja, na Terra Nova, para que você participe daquilo que Ele vai fazer ainda, a primeira coisa que você tem que fazer é encher o teu coração de graça, abundante graça, gratidão pelo que Deus está fazendo. Se você tem gratidão no coração, fica mais fácil ouvir a voz do Espírito, fica mais fácil. Fica mais fácil de perceber aquilo que Deus está fazendo. E na verdade isso tudo fica mais fácil com gratidão no coração. Tudo. Toda a tua vida ela fica mais fácil quando existe um coração grato. Um coração murmurador, um coração reclamão, um coração questionador, um coração duro, ele não escuta e nem vê o que Deus está fazendo. Para toda a nossa vida é isso que funciona. Dentro da Terra Nova, mesma coisa. Dentro da igreja tal, a igreja A, B, C, também. Eu preciso perceber o que o Espírito Santo está fazendo e eu devo ir até lá. Eu não tenho que orar e dizer, Deus faz isso na igreja. Se a minha oração fosse, Deus, eu quero que esses bancos encham a tal ponto que nós temos que se mudar daqui, ir para um lugar onde caiba 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, é isso que eu quero, Deus, faz isso. Essa é a oração mais egoísta que tem. Não é isso. Eu tenho que orar, Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo, não do que eu quero. O que o Senhor está fazendo? O que o teu Santo Espírito está querendo fazer na minha vida e na vida dessa igreja? E aí quando eu percebo, eu entro nesse mover. E aí a coisa flui. Aí a coisa começa a andar. Abundante graça. Abundante graça.
gratidão transbordante é a primeira coisa que pode nos levar a nos tornarmos uma igreja que anda em unidade, em uma só alma e um só coração. É assim que nós seremos. A segunda coisa que nós precisamos entender para participar daquilo que Deus está fazendo, para entrar nesse mover do Espírito Santo, é o senso de comunidade. Senso de comunidade. Uma das piores coisas hoje, na era de hoje, esses dias eu postei um vídeo no Facebook que eu achei muito interessante, né? Eu disse a profissão do futuro, né? Eram pessoas conduzindo as pessoas na rua que ficavam no celular. Então era uma luvinha, elas pegavam no braço e iam desviando elas dos obstáculos, não deixavam ser atropelada, né? Profissão do futuro. Então as redes sociais tomaram conta. Não sou contra, tanto que eu participo, né? Mas o excesso é a propagação de heresias. É a pior coisa que existe hoje nessa dinâmica de redes sociais. Propagação de erros doutrinários, erros da palavra de Deus, textos fora de contexto, né? Então pega um argumento lá do versículo e é assim que funciona e deu, né? Então existe uma divulgação de heresias disfarçadas de espiritualidade, frases bonitas, né? Que parecem assim, que frase, né? Essa o pastor devia ter visto ela lá, o que ele faz lá na igreja, olha essa frase, né? Mas elas são carregadas de mentiras bíblicas, né? De heresias. Uma das frases que correu muito por aí é aquela frase tradicional, tem versões, né, dessa frase, né? Deus está em você, não está na igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. O que tem de errado nessa frase? Deus não está na gente? Deus não está na igreja? Primeira coisa, você não é igreja. Pregou heresia agora, pastor, né? Não, você não é igreja, pelo menos não sozinho. Não é igreja sozinho. Você faz parte da igreja. Você é uma peça da igreja. Você é uma junta do corpo. É isso que você é. Mas você não é igreja. Sozinho não. Você faz parte de um corpo. Cristo é o cabeça. E nós, a igreja mundial, né? A igreja espalhada pelos 4 cantos da terra, essa é a igreja, o corpo de Cristo, né? E Efésios 15 e 16 nos explica isso bem certinho. Isso eu quero ler com os irmãos. Diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Aqui, para quem não tem Bíblia, acho que fica bom assim projetado, né? Naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, aqui está você, toda a junta, você é uma dessas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ali, você é isso. Então a frase tem que ser assim, Deus está em você, sim, amém. Deus está em você. E você é uma junta. Você é um pé, você é um dedo, você é um olho, você é uma orelha no corpo. Isso que você é. E é isso que a gente precisa entender. Romanos vai falar que somos membros uns dos outros. Nós vamos participar da ceia. O pão está partido. O pão é o corpo de Cristo, onde todos nós participamos desse mesmo pão. Porque somos membros uns dos outros. É isso que Romanos vai falar. Irmãos, nós precisamos retornar a um senso de
comunidade. Comunidade bíblica, lógico. E deletar da nossa mente esse senso individualista que paira nos dias de hoje. Sabe por que muitas pessoas saem das igrejas? Não é. Pode até ser em algumas vezes, mas não é porque a pregação é ruim, porque o pastor é isso, porque não gostou de alguém lá dentro. Pode ser. Algumas vezes pode acontecer por isso. Mas a maioria das vezes é porque o mundo hoje influenciou, o mundo de hoje influenciou tanto a maneira de viver e pensar das pessoas, que as pessoas, com esse individualismo, né, que as pessoas elas não querem e não sabem mais viver como corpo, não sabem viver, não têm um senso de comunidade, elas só sabem viver como indivíduos. Às vezes dentro das famílias isso acontece. Eles só sabem viver como indivíduos, não como família. E esqueceram, a igreja, ela não tem mais, algumas igrejas não tem mais um senso de comunidade. Ela tem um senso de indivíduo, individualista. Estão adulterando a oração do Pai Nosso. Eles estão dizendo: venha a mim o teu reino, seja feita a minha vontade. O que acontecia na igreja de Atos? Os líderes da igreja pregavam o Evangelho. Havia tanta gratidão no coração do povo, cálice inundava o coração deles, que eles se moviam de acordo com o que o Espírito Santo estava fazendo. E Deus fazia o quê? Deus operava milagres, Deus operava o crescimento daquela igreja. O interessante é que o povo entendia que Deus estava fazendo aquilo. E entendia também que haviam diretrizes de como fazer aquilo, de como a igreja deveria andar. Havia uma liderança na igreja, havia um povo cheio de graça, abundante graça, e haviam coisas para serem administradas. Não era assim, cada um pensa o que quer, faz o que quer, cada um decide por conta. Tinha uma direção que o Espírito Santo tinha dado à igreja. E aí o que nós lemos no texto, se você prestou atenção, você pode ler mais vezes em casa, ele vai dizer que o povo tinha tudo em comum, não era estranho, eles faziam por conta, eles sabiam o papel deles, cada parte, toda junta, estava no coração deles, e eles faziam por conta. Não havia no povo quem dissesse: o meu jeito é melhor de fazer as coisas, eu vou fazer desse jeito aqui. Não, todos levavam, eu não estou falando de dinheiro, todos levavam aos pés dos apóstolos o dinheiro, né, que eles vendiam os bens, e eles administravam conforme a necessidade. Eu não quero dar ênfase, lembra que eu poderia pregar aqui sobre os bens, mas eu estou dando ênfase no processo, na direção que o Espírito Santo estava dando para a igreja e como eles obedeciam, como eles entendiam a unidade. Então a ênfase é essa. E eu quero que você observe o processo e a ordem de fazer as coisas conforme o estabelecido. É isso que estava acontecendo ali. Havia uma direção e eles entendiam com um coração e uma só alma. Essa era a unidade. E sabe o que é interessante nesse texto? Ele dá dois exemplos práticos.
Dois exemplos práticos, por isso eu quis ler até o 5:2. Poderia ler até mais, e aí Deus ia ministrar muita coisa. Nós íamos até a meia-noite, né? E aí, vendo ali alguns vídeos ali, eu vi que estavam curtinhos os cultos, né? Agora eu voltei, então vamos um pouquinho mais aí, né? Porque eu gosto de falar, não porque os irmãos ali falam um pouco, eu que gosto de falar bastante, né? Então, assim, dois exemplos práticos. Um que entrava no mover de Deus e outro que não entrou no mover de Deus, nem entendeu, nem ouviu a voz do Espírito, e ele não tinha senso nenhum de comunidade. Um tinha, o outro não tinha. Tinha um senso de individualismo. Barnabé tinha graça no seu coração. Barnabé tinha o coração cheio daquela abundante graça. Ele estava no meio do povo, de um só coração e uma só alma. Ele vendeu uma propriedade, sentiu isso no coração, vendeu uma propriedade, viu que aquilo era o mover de Deus, levou aos pés dos apóstolos como o estabelecido para aquele momento. Como o estabelecido. O texto do capítulo 5, o primeiro, ele já começa assim, né? Entretanto, né? Ele diz ali, entretanto, certo homem chamado Ananias com a sua mulher vendeu uma propriedade. Eles possuíam tamanho senso de individualismo que eles quiseram vender a sua propriedade, mas ninguém tinha pedido. Ninguém pediu. Você lê o restante ali a partir do 2 e você vai perceber isso. Ele decidiu vender porque ele viu o movimento, não porque ele ouviu a voz do Espírito. Quiseram levar até os pés dos apóstolos, também ninguém obrigou eles a levar, podiam ter vendido e ficado com todo o dinheiro, era deles. Pedro depois fala isso, né, para ele. E não só eles não entendiam o que Deus estava fazendo, como eles queriam a glória para eles de que eles eram igreja da maneira deles. Quão perigoso, irmãos, quão perigoso é o senso de individualismo. Nós não fomos chamados para ser igreja sozinhos, do nosso jeito. A Bíblia nos dá uma direção. A Bíblia nos dá uma direção. Aquela igreja local tinha concordado que a voz do Espírito Santo estava dizendo: nós temos que cuidar de todo mundo aqui. Então, quem quiser, venda suas propriedades. E eles vendiam de comum acordo por causa do coração deles, e eles levavam até os apóstolos, e eles cuidavam de todo mundo, cuidavam das viúvas, cuidavam dos órfãos, e assim ia. A igreja local ouviu a voz do Espírito Santo, estabeleceu um princípio e começou a fazer. Aí é que vem a diferença. Esse senso de individualismo custou a vida de Ananias e Safira. Não havia temor no coração deles. Ele simplesmente chegou e quis mentir ao Espírito Santo. Ninguém pediu para ele fazer aquilo. Ele podia ir lá e fazer do jeito que ele estava fazendo a vida toda. Mas por causa de não escutar a voz do Espírito Santo, a coisa desandou. Por querer fazer do seu jeito. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Você é parte de uma igreja. Lembra daquele, vou falar bem tradicionalmente, daquele corinho, né? Você sabe o que é isso ou não? Quem sabe o que é isso aí? Olha aí, não é tanta gente, né? Corinho é os cânticos que a gente cantava, né? As músicas, né? Ou eram mais curtinhos, vamos dizer assim, né? Então,
Eu preciso de você. Toquei muito essa música, assim, tocava nas escolas, tocava em tudo que é lugar, quando eu evangelizava através do grupo da igreja, né? Nós saímos tocar muito. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Tem que tocar essa música aí, João. Conhece? É longe, tem que pensar ali, tem que rever a letra, né? Mas nós tocávamos em todos os estilos, conseguia fazer. O bom dos corinhos é isso, tu transforma ele em qualquer ritmo, né? Pagode, forró, qualquer coisa assim, tu consegue fazer esses corinhos, né? É por aí, eu acho que foi mesmo, Paulo em 1 Coríntios, com certeza. Então, irmãos, a Bíblia estabelece: eu preciso de você, eu preciso dessa igreja, eu preciso dos irmãos, eu sou parte de vocês, nós somos membros uns dos outros, e você precisa de mim da mesma maneira. Nós precisamos e somos unidos pelo amor de Cristo. Ele é o cabeça, Ele é o cabeça. Ele dá a diretriz. É o Espírito Santo que nos fala e nos diz para onde nós devemos ir. A Bíblia estabelece que somos parte uns dos outros, que precisamos uns dos outros, que dentro de uma comunidade cristã nós temos princípios estabelecidos pelo Espírito Santo que visam nos levar à perfeita vontade de Deus. Esse é o propósito. Paulo diz em Romanos 12:2, alguém sabe decora ou não? Não arriscam? Agora não. Claro. Vamos ler desde o 1 então. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que nós experimentemos a perfeita vontade de Deus. Renovar a nossa mente para experimentar a vontade de Deus. E é isso que nós precisamos compreender. Sabe o que é tremendo? Romanos 12, 1 e 2, que nós lemos aqui, ele faz o quê? Ele não está falando pessoal, de indivíduo. Renovar a mente não tem que ser indivíduo, tem que ser nós, né? Apresentar o vosso corpo. E eu apresentando, literalmente, eu me apresento em santidade a Deus, sacrifício a Deus, agradável, com um culto racional. Eu presto. Tá, mas então é indivíduo como indivíduo. Nós estamos falando de corpo, de unidade, de preservar essa unidade. Isso que é tremendo. Romanos 1 e 2 nos manda como indivíduos renovar a nossa mente, para que nós experimentemos a vontade de Deus. E daí na sequência disso, a partir do versículo 3, esse é 1 e 2, no versículo 3 a 8 ele vai explicar o individualismo, que o individualismo ele não faz parte de uma mente renovada pelo Espírito. Tu tem o outro aí ou não? O que diz Romanos 12, 3 a 8 agora? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um indivíduo. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós,
conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Cadê? Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, seja profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Membros uns dos outros, mas com a mente renovada, cada um possui um dom, possui uma função, uma parte, uma junta desse corpo que visa fazer com que ele funcione da maneira correta, segundo Deus indicou. Veja, não pense de si mesmo mais do que convém. Cumpra o teu papel no corpo. É isso que ele está dizendo. Não fique achando que tu é mais do que qualquer outra pessoa. Cumpra o teu papel no corpo. Você é uma junta. Você não é igreja sozinho. Somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons e funções. Para encerrar e irmos para a ceia, irmãos, que simboliza exatamente isso, que somos membros uns dos outros, que somos chamados a viver em unidade, que Deus estabeleceu algo para essa igreja, e é essa direção que nós queremos seguir. A oração que devemos fazer é: Deus, eu quero entrar no teu mover, fala comigo, me mostra qual é a direção que a tua voz está conduzindo esse lugar, está conduzindo essa igreja. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Por causa do corpo dele, nós podemos viver em unidade. Todos com desafios, com lutas, pecadores, indignos do Evangelho. Eu sou indigno de estar aqui. É Cristo que habita em mim, é o Espírito Santo que habita em mim, que me permite que eu não seja fulminado aqui na hora. E se um dia Ele quiser, só carregue o meu corpo, né? Por favor, me velem e rapidamente. Eu disse: eu não gosto, não quero que fique muito tempo exposto lá. Me enterrem logo uma vez. É só o corpo. Eu já estou com um mestre. Sou feliz quando isso acontecer. Se queremos ser uma igreja que vive no mover do Espírito Santo, se queremos ser essa igreja, se queremos participar daquilo que Ele está fazendo nessa igreja, na nossa igreja, nós devemos cumprir o restante de Romanos 12, 3 a 8, agora Romanos 13, 12, 9 a 11. Tem ali: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Amém, irmãos? É assim que uma igreja passa a andar em unidade. É assim que uma igreja entende a orientação do Espírito Santo. Se queremos ser fervorosos no Espírito, devemos entender a voz do Espírito Santo e a direção que Ele está nos conduzindo como igreja hoje. Amém, irmãos? Nós vamos participar da ceia. Eu quero que você se coloque de pé, Ministério de Louvor, se quiser subir acima.
Essa é uma ordenança do Senhor. Falamos sobre o corpo de Cristo, falamos sobre a unidade que Ele proporciona à sua igreja, aqui em Juí, aqui na Terra Nova e no mundo. O mundo inteiro, onde cristãos que amam a Cristo se reúnem para lembrar da morte de Cristo, que foi o sacrifício que nos proporcionou a unidade, uma só direção. Eu amo ver pessoas que amam ao Senhor e que amam estar na igreja, porque eles compreendem que o papel deles faz falta. Se uma junta não vem à igreja, parece que fica doendo, fica faltando, tem cadeira vazia ali. Mas eu amo ouvir histórias como o da Dona Maria. Nós oferecemos, ela estava meio doentinha, oferecemos, nós vamos lá semana que vem levar a ceia. Não, ela quer vir da igreja, ela quer participar junto com o corpo de Cristo. 93 anos, ama o Senhor. Todos os irmãos são amados de Deus da mesma maneira, mas algo que me toca muito é isso, é o coração da Dona Maria. Foi batizada com 90 anos, né? Se eu não me engano. Exemplo de amar ao Senhor. E nós devemos reconhecer isso uns nos outros. Quando eu olho cada um de vocês, eu vejo isso. Eu vejo o amor de Deus inundando o coração de vocês. Falhas, eu e você temos. Não se importe com isso. Mas eu quero que você escute a voz do Espírito Santo nos apontando. Irmãos, é por aqui. Nós vamos andar juntos. Caímos, um outro levanta. Os discipuladores ajudam os discipulandos. Os discipulandos ajudam os discipuladores. Entendemos que Deus nos ajuda a manter essa unidade só por causa do Espírito Santo. Somos pecadores, falhamos, e por isso nós podemos agora meditar. Enquanto cantamos uma música que diz: somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Você vem até a frente, pega um cálice, pega um pão, e nós vamos meditar sobre a nossa vida espiritual. Quanto a gente precisa reconhecer os nossos pecados, nos arrepender e assim participar da ceia. Então, se você crê em Jesus, se você já foi batizado nas águas por imersão, e se você está em paz com Deus e os homens, venha até a frente enquanto cantamos, pegue um cálice e um pão e volte para o seu lugar, e depois a gente vai orar. Transformado, coração que inspira.
orar. Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez vamos participar da ceia. E agora oramos, Senhor, por este pão e esse suco que representa o Teu sangue e o Teu corpo, Pai, que foi moído por nós, pelos nossos pecados, para nos dar a salvação. E a Tua palavra nos ensina dizendo que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E foi por causa da Tua morte que nós fomos perdoados, Pai. E se há alguém aqui, Senhor, que ainda não confessou diante do Senhor os seus pecados, que o Senhor possa estar ministrando ao seu coração. E eu te peço perdão pelos meus pecados, Senhor, porque eu sou homem e falho. Mas o Senhor conhece o coração e restaura qualquer um que se arrepende e que pede perdão ao Senhor. E eu confio nessa graça que me alcançou. E eu não posso tomar isso por mérito meu, mas porque o Senhor fez isso por mim. O Senhor nos justificou, o Senhor nos deu paz, perdão, derramou da Tua misericórdia sobre nós. E hoje podemos anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha, porque o Senhor não permaneceu morto, o Senhor ressuscitou. Senhor dos senhores e Rei dos reis, Jesus Cristo voltará um dia e buscará a sua igreja que anda em unidade e que percebe que depende uns dos outros e que ama o Salvador Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, pelo Teu amor, que todos os dias nós desfrutamos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Coma do pão e beba do cálice. É sempre bom saber que Cristo nos dá a chance de participarmos da ceia todas as vezes. Quando Ele não nos permite, quando há algo no nosso coração que precisa ser consertado, você também tem que agradecer, porque Ele ministrou o seu coração, porque Ele disse: eu tenho alguma coisa para consertar. Quer dizer que você está ouvindo a voz dele. Eu dou graças a Deus por isso. Mas nós não podemos sentar e chorar. Nós temos que levantar um dia e consertar a nossa vida diante dele, porque ele nos ama e nos chama como nós somos, mas ele nos ama demais para nos deixar do jeito que a gente é. Ele nos transforma num processo de santificação até que ele venha. Amém, irmãos? Quero agradecer a presença da Janaína, a irmã do Emerson. Que bênção ter aqui. Estou acostumado, né, com o meme, mas é Emerson. Vou chamar de Emerson agora só. Então, a Janaína, muito bem-vinda. Que Deus abençoe a tua vida. Irmãos, vão na paz, que o Senhor, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação desse Espírito Santo conduza a tua vida
ouvindo a voz dele dia após dia durante essa semana. Amém, irmãos? Amém. Vão na paz do Senhor. Até domingo que vem.